Cláudio Humberto, pedi a sua análise aqui sobre essa decisão tomada durante a madrugada pelo Tribunal de Justiça, que aceitou a denúncia contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, do PSL, no caso do aumento salarial dado por ele aos procuradores do Estado, isso em 2019. Com essa decisão, Cláudio, o governador de Santa Catarina será afastado do cargo a partir de terça-feira por até 180 dias. A denúncia contra a vice-governadora, Daniela Renner, sem partido, foi rejeitada pelo tribunal. Por isso, ela assume interinamente o cargo. Isso a partir de terça-feira. Não tá fácil ser governador nesses tempos, né, Cláudio Humberto? É mesmo, Agostinho, tá difícil, né? Tá. Essas cadeiras são cadeiras elétricas, né? Impressionante. Mas é assim, temos dois governadores numa situação muito parecida, né? Tem o governador do Rio de Janeiro, já afastado, e agora o governador de Santa Catarina. Embora tenham sido afastados pelo mesmo caminho, o caminho de processo de impeachment, são casos completamente diferentes, né? Contra o governador do Rio de Janeiro, há pesadas acusações de corrupção, etc. Com relação ao governador de Santa Catarina, é tudo muito estranho, né? Porque a gente percebe que o processo que afasta os dois, que está em curso, que é o processo que afasta o governador e a vice-governadora, é um processo decorrente de uma equiparação salarial, né? Que toda equiparação resulta em aumento. Mas o que aconteceu foi uma equiparação salarial determinada pela Justiça, e o governador cumpriu. É exatamente isso que está motivando o processo de impeachment. Me parece uma coisa um tanto quanto, como é que é aquela expressão? Forçação de barra, né? É um pouco forçação de barra, aparentemente, pelo que eu entendi do noticiário. E o outro pedido de impeachment, e é desse que a vice-governadora foi isentada, diz respeito à compra supostamente superfaturada de respiradores durante a pandemia. Mas quem não? Né? Qual o governador que não enfrentou esse tipo de, ou que não enfrenta esse tipo de acusação, né? Uma acusação que muitas delas transformadas em denúncia, muitas delas transformadas em operações policiais, mas todas ainda são averiguações e processos em curso. Não há sentenças, né? Incluindo o governador de Santa Catarina, não há sentenças ainda sobre isso, né? Talvez exista, mas uma ou outra, né? A maioria dos casos ainda está em tramitação, esse julgamento, essa investigação, etc. Caçar o mandato do governador sob essa alegação me parece também algo um tanto quanto excessivo, principalmente quando a gente percebe a intenção desse movimento político na Assembleia Legislativa de Santa Catarina de afastar também a vice, né? Porque a vice não está no exercício do poder, não é ela que toma decisões. Por que afastar a vice, né? E qual é a razão disso tudo? É que o presidente da Assembleia Legislativa, que aliás responde a 12 ou 13 processos por corrupção, está louco para ser governador. Como ele não tem voto para ser governador, está derrubando o titular e sua vice. Basicamente é isso que está acontecendo em Santa Catarina, e o processo me parece uma forçação de barra tão às claras, né, tão descarada, que eu tenho a impressão que isso vai acabar sendo revertido, ou, enfim, de alguma maneira, os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, serão acionados para avaliar melhor essa questão, porque o que a gente percebe ali é o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina comandando uma operação para retirar o governador e a vice para ele assumir. Não, e você chama atenção para um aspecto bem interessante, eu estava lendo aqui. Bom, a decisão foi tomada nessa madrugada, então a gente tá tendo pé da situação aos pouquinhos. Mas ouça só, Cláudio e ouvintes do Jornal Gente. No caso do governador, foram 6 votos a favor do afastamento, do recebimento da denúncia, portanto, e 4 contra. É lógico que num júri, seja ele qualquer, né, Cláudio, ganha o lado que tiver mais votos. É óbvio, é matemático o negócio aqui, né? Mas vamos combinar, Cláudio Humberto, que 6-4 é um placar um tanto quanto justo, né? E no caso da vice-governadora, que vai assumir o cargo na terça-feira, houve um empate de votos.
contra e a favor. Então, quer dizer, nem o tribunal foi tão categórico nas duas decisões, né? E esses julgamentos são de metade deputado e metade desembargador, né? São desembargadores e deputados que constituem esse colégio aí de julgador, né? E quem é que comanda os deputados? O presidente da Assembleia. Né? E bastou o voto de um desembargador, bastaria o voto de um desembargador favorável ao impeachment para desequilibrar a disputa e acabou isso nesse 6-4 aí. Precisa saber qual a composição desses votos, mas de fato é tudo muito estranho o que está acontecendo em Santa Catarina, que é um estado que tem dado lições ao Brasil sobre vários aspectos, inclusive no aspecto político, com gestores muito elogiados, etc. Mas a classe política de Santa Catarina está mandando muito mal aí no processo, até pelo fato de isso não ser suficiente, não há luzes sobre isso, né? Não há holofote sobre isso, não há, a gente percebe até os políticos catarinenses mais tradicionais, todos eles omissos em relação a isso, né? Não há ninguém ali que esclareça de fato o que é que está acontecendo. Mas o que a gente percebe é que os odores são os piores possíveis.